A paz do Senhor, meus queridos irmãos da congregação Peniel. Congregação esta pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Concórdia do Pará, na administração do pastor presidente Elinho Cavalcante de Paula Guimarães. Meus queridos, diante da situação pelo qual nós estamos passando, em virtude de nós estarmos nessa quarentena por força de decreto municipal, com o objetivo de evitarmos o contágio do coronavírus, impossibilitado de estarmos nas nossas congregações. Hoje nós vamos ministrar a nossa aula da escola dominical de uma forma resumida através desta videoaula, que você possa se beneficiar, extrair assuntos importantes e que Deus possa abençoar a sua vida, assim como demais irmãos, aqueles que porventura assistirem a nossa aula. Hoje nós estaremos estudando a lição número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Hoje, 29 de março de 2020, o texto áureo fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, versículo 13. A nossa verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura, meus queridos, está a leitura bíblica em classe, está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16, que você pode ler perfeitamente na sua casa, na Bíblia Sagrada, e assim ter um melhor entendimento daqueles que estaremos estudando. O objetivo geral dessa lição de hoje é mostrar que a salvação em Cristo Jesus implica a geração de um novo homem. Então, aqui na introdução, nos fala assim um comentarista. Ele começa com uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. No último ponto da introdução nos diz assim: nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. E é isso que nós desejamos, de fato, que o Espírito Santo nos ilumine e que possamos, através dessa lição, o assunto que está sendo estudado, procurarmos viver uma vida melhor, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Essa lição ela tem 3 tópicos, e esse primeiro tópico ele é subdividido em 4 subtópicos. O primeiro tópico nos fala acerca do nascimento do novo homem. O primeiro subtópico nos diz: nascido não do sangue nem da carne. Então, no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus, conforme está escrito em João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste, conforme está escrito, meus queridos, em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Então, aqui nesse primeiro subtópico, nós queremos trazer um comentário bastante interessante, importante, que está falando acerca da importância do novo nascimento.
Todos conhecem o diálogo que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. E em determinada parte da conversa, Jesus disse a Nicodemos: quem não nasceu de novo ainda não viu o reino dos céus, ainda não entrou no reino de Deus. Então, é importante falar aqui acerca da questão do novo nascimento. Essa questão é interessante. Por quê? Porque assim, meus queridos, quem não nascer de novo, conforme diz a palavra do Senhor, conforme eu mencionei quando Jesus falou a Nicodemos, quem não nasceu de novo, ele ainda não viu o reino de Deus, ele ainda não entrou no reino de Deus. E baseado neste assunto, nós queremos citar aqui a questão do arrependimento, porque para a pessoa chegar a aceitar a Jesus Cristo, é necessário ele se arrepender. E falando sobre essa questão do arrependimento, o precursor de Jesus Cristo, todos conhecem, que foi João Batista, a sua mensagem era essa: arrependei-vos. O próprio Jesus também trazia nas suas mensagens, era essa a sua mensagem quando ele deu início ao seu ministério: arrependei-vos. Pedro, que foi o primeiro pregador da igreja primitiva, também ele pregou a questão do arrependimento. Certa vez, quando Pedro estava pregando, ali está registrado em Atos, capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, na conclusão do seu discurso, alguém perguntou, o que é que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos. Então, se João Batista, o precursor de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, e Pedro, que foi o pregador da igreja primitiva, eles pregaram a mensagem do arrependimento, meus queridos, essa é ainda a grande mensagem que nós devemos pregar hoje nos púlpitos das nossas igrejas. A palavra, a pregação, a mensagem do arrependimento. Por que isso? Por que nós estamos falando assim? Porque através da mensagem do arrependimento, quando alguém recebe positivamente esta mensagem, se inicia então nela o processo do novo nascimento. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lá na frente nós vamos falar mais um pouquinho acerca dessa situação de arrependimento, procurar esclarecer que é uma diferença de arrependimento e remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Tem pessoas que não se arrependem, só tem remorso. E mais lá na frente nós vamos falar sobre essa questão. Então, fechando aqui o primeiro subtópico, nascido não do sangue nem da carne. Então, é necessário que o homem nasça novamente do Espírito. E esse nascimento, Jesus Cristo nos tem dado esta oportunidade, esse privilégio de nascer de novo, aceitando a Ele como Salvador. O subtópico 2 nos fala assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de novo é tornar-se filho de Deus pela fé. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus queridos, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João, capítulo 1, versículo 12, nos fala algo bastante interessante, quando nos dá um esclarecimento melhor sobre esta situação, quando nos diz assim, no versículo 12: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Graças a Deus. Então, daí
vem o texto que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E essa nova criatura, meus queridos, ela tem uma nova maneira de falar, essa criatura tem uma nova maneira de conversar, essa criatura tem uma nova maneira de pensar, de se vestir. É tudo novo mesmo na vida dessa pessoa, a partir do momento em que ela aceita a Jesus como Salvador. Glória a Deus. O subtópico 3, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé, conforme está escrito em Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Aqui nós queremos lembrar, quando o comentarista falou acerca de Salvador e Senhor, lembrando que Jesus, ele só é Salvador daquele de que também ele é Senhor. Muitos hoje querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Salvador. Por quê? Porque isso implica deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, Jesus, ele só é Salvador daquele de quem também ele é Senhor. E tem algo interessante, escrito lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, vamos ler esse versículo para servir de complementação para aquilo que nós estamos estudando, para que você entenda de uma melhor maneira que, de fato, nós temos algo precioso, que é essa salvação bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Tito, capítulo 1, versículo, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Nós vemos aqui que a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Por que Espírito Santo, né, meus queridos? O senhor já pergunta, por que Espírito Santo? Porque assim, a primeira coisa que ele começa a operar na vida de quem ele está agindo é a santificação. E como nós já falamos acerca de arrependimento, quando João Batista, o próprio Cristo e Pedro pregaram a mensagem do arrependimento, nós queremos fazer um complemento aqui. Já falamos acerca da mensagem do arrependimento, mas ainda nós queremos dizer o seguinte: é assim, arrependimento, como eu falei, é uma coisa e remorso é outra coisa. Há pessoas que têm um remorso, não é arrependimento. Ele tem um remorso por causa das consequências do pecado. Mas ele não quer parar de pecar. Ele não tem desejo de parar de pecar. E quando isso acontece, ele fica triste. O que acontece é isso? Na realidade, ele fica triste com as consequências do pecado. Por quê? Porque lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim, que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, de Deus não se zomba. Já no arrependimento, é diferente. No arrependimento, quando a pessoa se arrepende de verdade, a pessoa fica triste com o pecado e ele quer andar em novidade de vida.
Ele quer parar de pecar, ele não quer pecar mais, quer andar em novidade de vida. E esse é o genuíno arrependimento. Para complementar isso, vamos ler Provérbios capítulo 28, versículo 13, que nos traz algo interessante acerca da questão de se arrepender. Provérbios capítulo 28, versículo 13, nos fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vamos para o tópico 2, vamos dar de uma forma mais resumida. O tópico 2 fala sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, conforme aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Um contexto de justiça e pecado. Por isso ele precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. O subtópico primeiro vai falar assim: a inutilidade da justiça humana. Vou ler a parte do meio que diz assim: aliás, são elas consideradas trapos de imundícias, que são as nossas obras. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nós justificarmos perante o justo juiz a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico mediante Deus. Então, as nossas obras, ainda que boas aparentemente, ela não nos salva. As nossas obras, ela não nos conduz à salvação. Efésios 2, capítulo 8 e 9, vai dizer assim: que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus para nós. Já lá no versículo 9 desse mesmo capítulo, vai dizer assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não é mérito humano. Não é mérito humano. Agora, são importantes as boas obras. Você pode perguntar: e as boas obras são importantes? Sim, é bom fazermos boas obras. Tiago 2, 26 vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, o próprio Jesus, ele vai falar a respeito das obras e vai dizer assim, você vai ver lá: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estive com sede, não me deram de beber. Eu estive nu, não me vestiram. Estive enfermo, estive preso e não foram me visitar. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, quando foi que tu teves assim e nós não fizemos nada disso? E Jesus diz a eles assim: quando vocês não fizeram a um desses pequeninos. Também nesse mesmo trecho da história, Jesus vai dizer: eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estive nu e me vestiram. Estive enfermo e fui preso e vocês me visitaram. Quando fizemos isso? Alguém pergunta. Jesus: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram também a mim. Então, meus queridos, o salvo, ele não tem boas obras para ganhar a salvação. Ele faz as boas obras porque ele já é salvo, né? Ele já foi salvo mediante a fé em Jesus e agora faz boas obras como resultado dessa salvação. Glória a Deus. Sobre o tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhes o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, nós somos perdoados. É isso que nos dá a entender aqui. E o maior incentivo, meus queridos, que existe para sermos pessoas perdoadoras é nós sabermos que também nós fomos perdoados. E o nosso irmão também precisa ser perdoado, precisa do perdão de Deus e também precisa do nosso perdão, amém? Não esqueça, nós precisamos perdoar para que sejamos perdoados. Lá no capítulo 6 de Mateus,
na oração do Pai Nosso, Jesus ele vai concluir essa oração maravilhosa dizendo assim: se vós perdoardes, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vós não perdoardes, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Amém? Subtópico 3, o novo homem é justo. O nosso Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, que dá a entender aqui. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é o justo aos olhos de Deus. Ou seja, o nosso Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Quero ler um trecho com você, 1 João, capítulo 3, versículo 7, que nos fala algo interessante. Vamos ler aqui, que você vai entender como isso é interessante. João 3,7 vai dizer assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Bendito é o nome do Senhor. Lá na cruz, todos conhecem a história do ladrão que Jesus perdoou seus pecados e ali mesmo ele recebeu a salvação eterna. Amém? Que Deus abençoe, dê graça e paz. Ainda temos um tópico para estudarmos. Vamos ao tópico 3, de uma forma resumida também, para assim procurarmos ensinar com uma maior praticidade e que esta lição chegue até você de uma forma simples, prática e bem objetiva. Tópico 3, a santificação do novo homem. Primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. Aqui é interessante, nós sabemos, conforme diz o comentarista, que no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Olha, posicionalmente é santo. E qual é o sentido da palavra santo na Bíblia Sagrada, meus queridos? O que quer dizer santo na Bíblia Sagrada? Santo é perfeito? Não. Santo não é perfeito. Santo é separado. Ser santo é você viver uma vida separada para Deus. Está no mundo, mas não é do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Nós ainda não somos perfeitos, mas a Bíblia vai dizer que nós estamos em obras. Se você for ler lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, lá vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Glória a Deus. Estamos em obra, meus queridos. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. É só você fazer uma análise. Quem era você há um ano atrás, há 2 anos atrás? Quem sabe não era nem frequentador de escola dominical, vinha somente aos domingos no culto, vivia de uma forma, dizia que era cristão, mas vivia da maneira que queria viver. Mas hoje você mudou, melhorou e você agora se tornou uma pessoa melhor. Que é isso? É porque estamos em obra. E aquele que começou a boa obra continua trabalhando. Aleluias. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, no versículo 11, Paulo ele vai falar a respeito dos ministérios dados como presente à sua igreja, a igreja de Deus, a igreja de Jesus. E no versículo 12, Paulo vai dizer algo interessante. Paulo vai dizer para que foram dados esses ministérios. Aí ele vai dizer, para o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. São santos, mas não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 2. A santificação como processo. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus.
Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. A santificação como processo, ou seja, está sendo formado em nós, meus queridos, o caráter de Cristo. Né? Esse caráter de Cristo, que são aqueles descritos lá em Gálatas, capítulo 5, 22, que todos conhecem, que é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, que começa com amor, termina com temperança, esses são o caráter de Cristo na nossa vida. E lembrando que o fruto é do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós, influenciando na nossa vida, e mais do que isso, a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E isso, meus queridos, nos traz grandes privilégios, mas também nos traz grandes responsabilidades. E você pode perguntar, o que é caráter? Caráter é aquilo que eu e você somos quando nós estamos sozinhos, quando estamos na frente do computador, quando estamos em viagem, quando estamos em lugar reservado, e a gente vê se de fato como é o nosso caráter. Então, caráter é quando nós estamos vivendo um momento de aflição, de crise, de angústia, quando estamos sofrendo um momento de pressão. Tem pessoas que ela não pode ser pressionada, que ela sai de si. Então, o que é caráter? É aquilo que eu e você, nós somos quando estamos sozinhos. E esse caráter, Jesus nos tem dado através do fruto do Espírito Santo, que começa com amor e termina com temperança. Que nós possamos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Como eu disse, isso nos traz grandes privilégios, mas também nos traz grande responsabilidade. É um grande privilégio ter o Espírito Santo na nossa vida, mas também é responsabilidade conduzirmos isso, sabemos viver, dando testemunho. A Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra e luz neste mundo. Então, que nós possamos viver conforme o Espírito Santo requer de nós. Subtópico 3, para encerrar, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Temos algo interessante aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, para servir de complemento àquilo que está sendo ensinado. Vamos procurar aqui. Hebreus 12, 14, nos diz assim, a palavra do Senhor. Doze, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluias. Então, meus queridos, nós somos seus imitadores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer assim, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E é importante dizer aqui, meus amados, que Paulo era gente que nem a gente. Paulo era gente que nem eu e você. E ele disse, sede meus imitadores. Então, mesmo sendo gente, mesmo pecando, mesmo tendo falhas, Paulo tinha o entendimento que deveria ter a responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis. E essa também é a nossa responsabilidade. Responsabilidade essa como cristão. Por quê? Nós somos cartas vivas, né, irmãos? Lidas por todos os homens. E nós precisamos ser o exemplo, amém? Na conclusão, o comentarista vai dizer, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Conforme está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que ao soar da trombeta os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, e que possamos, aleluias, continuar vivendo uma vida de santidade perante ao Senhor, mesmo sendo gente sujeitos ao pecado, mas confie no Senhor Jesus. Mediante a situação que nós estamos enfrentando, essa pandemia do coronavírus, eu quero dizer a você que é bom você estar por dentro das notícias, mas, meus queridos, evite os extremos, porque de repente a notícia demais pode fazer mal a você. Então evite os extremos. É certo que devemos nos precaver, é certo que devemos tomar as recomendações que a vigilância sanitária nos determina, mas confie em uma coisa: o Senhor Jesus disse certa vez que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, Jesus está conosco nos dias bons e nos dias ruins. Creia que Jesus está conosco. E nós, como crente, nós temos que somente orar para que Jesus não permita que esse mal chegue na nossa tenda. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, que o Senhor nos permitir, continue seguindo as determinações recomendadas pela nossa vigilância sanitária, porque tudo isso vai passar e nós com certeza seremos mais do que vencedores. Que Deus os abençoe. Amém.